Marcenaria ou móvel planejado? Como trabalhar com móvel sob medida? Qual será a melhor opção para sua casa? Existe uma diferença gigante entre um e o outro e hoje eu quero falar com você sobre eles. Bom, nesse vídeo ele vai ser por duas partes, tá bom? Então espero que você fique comigo até o final para você conseguir acompanhar melhor todo o processo e entender qual o melhor para você. Porque eu vou tentar trazer aqui algumas dicas práticas para você fazer o projeto ideal para sua casa. E também já aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo porque é um baita de um conteúdo e você vai gostar e eu vou te ajudar muito nessa decisão. Vamos lá. A primeira etapa do vídeo eu quero falar sobre marcenaria. Por que eu vou destrinchar dessa forma? Porque dentro da marcenaria existe um universo gigantesco dentro dela. E depois eu vou falar na segunda etapa sobre móvel planejado. Porque o móvel planejado também tem uma diferença muito grande de um para o outro. E depois eu vou fazer o final, o encerramento, falando sobre os dois e como comparar ele para poder saber qual a melhor opção para sua casa. Fechado? Começando pela marcenaria. O que acontece? Hoje existem marcenarias e marceneiros e construtores de imóveis. São diferentes, mas todos se denominam da mesma forma na hora de falar de orçamento, porque todo mundo quer vender, essa é a verdade, e dentro deles eles acabam falando sobre a mesma coisa, só que são produtos, são pessoas e projetos, estruturas de empresas totalmente diferentes. Eu vou começar de baixo para cima para ficar um pouco mais fácil. Eu vou iniciar pelo construtor de imóveis. O que acontece? Hoje no mercado está existindo uma questão muito interessante que é o construtor de imóvel. O que é esse construtor de imóvel? Ele é um antigo montador que trabalhava-se para uma empresa, para uma loja de imóveis planejados ou para uma marcenaria e ele quer empreender. E ele quer fazer um produto legal e começa a ter seus escritórios, vai lá, tem indicação, tem um trabalho com volume menor e acaba te entregando um preço muito mais baixo do que uma marcenaria ou uma loja de imóvel planejado. Só que esse cara tem uma diferença muito grande em estrutura e pós-venda. Então vai depender do que você precisa para sua casa. Às vezes o construtor de imóvel pode ser uma boa opção e uma boa saída para você. Vai depender do que você precisa de verdade. Qual que é a característica do construtor de imóvel? O construtor de imóvel, como que ele trabalha? Ele trabalha da seguinte forma. Ele, como eu comentei, é um ex-montador, ele entende sobre a parte de montagem e ele vai conversar com você, vai fazer todos os ajustes, às vezes o construtor de imóvel consegue fazer projeto, às vezes não. Às vezes ele fala, aqui vai ser um guarda-roupa, tantas gavetas e tal, e não faz um projeto para você. E hoje já tem construtor de imóvel que faz o projeto no programa, apresenta um projeto para você e faz a execução. Qual que é a diferença do construtor de imóvel? O construtor de imóvel, ele tem geralmente ele e mais um ou dois ajudantes, geralmente da família, e ele vai fazer um plano de corte para poder fazer a execução do seu projeto. Então, o construtor de imóvel, ele vai ter um menor preço porque ele não tem estrutura. E aí ele vai pegar, por exemplo, como a Léo Madeiras, como parceira, vai falar para você, olha, esse aqui é o projeto, fica tanto, ele vai cobrar sua mão de obra dele, o serviço, vai falar para você ir até essa loja, até a Léo Madeiras, por exemplo, comprar o produto, as chapas da Léo já vêm recortadas e ele vai lá e monta o móvel. Ele é um construtor de móvel. Então, ele não é uma marcenaria, ele não é um marceneiro, ele é um construtor de móvel. Por conta disso, ele vai ter um custo muito mais baixo, muito mais reduzido, porque ele cobra só a mão de obra dele. A qualidade é muito variável, porque o construtor de imóvel, geralmente quando você vai para essa opção, geralmente você obtém por conta do preço. E se você vai pelo preço, ele vai trabalhar com ferragens mais simples. E aí as ferragens mais simples do projeto vai fazer com que você tenha uma qualidade de produto inferior também. Então, tudo depende do que você vai trabalhar no projeto. Então, você tem o construtor de imóvel nessa característica. Geralmente, ele é o que tem o menor preço, mas geralmente menor qualidade. Um outro ponto importante para você saber do construtor de imóvel é o pós-venda. Você não vai ter pós-venda. Já saiba, na hora da venda todo mundo promete muita coisa, mas depois ele não consegue ter estrutura para poder te dar o pós-venda. E o pós-venda é super importante por conta de uma assistência, o móvel planejado ele precisa de manutenção com o tempo e ele não vai conseguir te dar esse suporte porque ele não tem estrutura para poder fazer isso. Então, ele vai conseguir montar um móvel bonito ali? Geralmente vai, depende muito da qualidade de montagem dele, os equipamentos que ele tem para poder fazer. Então toma cuidado ali do construtor de imóvel para saber o que ele vai trabalhar. Então, depois do construtor de imóveis, vem a parte do marceneiro. O que acontece?
Esse construtor de móveis, com o tempo, ele evolui, ele cresce, aí ele aluga um galpão, ele consegue ter uma estrutura um pouco melhor, ele já tem os maquinários dele, ele consegue comprar ali uma máquina de serra com um custo um pouco menor, com corte a disco, vai conseguir fazer essa produção, ele é uma pessoa que ele já montou uma estrutura um pouco maior com o tempo. Logo, quando você tem um pouco mais de estrutura, você tem mais custo operacional, porque na verdade o valor final do produto nada mais é do que a estrutura que você tem. Só que ele ainda é a pessoa que está à frente, é ele que vai fazer a instalação, é ele que vai para o maquinário dele, vai lá cortar o produto, vai fazer a manutenção, vai fazer o suporte, vai te atender dessa forma, e a parte do marceneiro, ele vai ter já um maquinário e uma estrutura ali para poder te atender de forma um pouco melhor, mas ele tem um custo ainda mais baixo. E o pós-venda entra na mesma questão, porque ele não tem estrutura ainda para te dar uma boa estrutura, te dar um bom pós-venda. Depois, por último, vem a marcenaria. A marcenaria, o jogo muda um pouco, muda bastante, na verdade. Esse construtor de móvel cresceu, virou um marceneiro, tem o galpãozinho dele, cresceu, evoluiu, e aí ele consegue agora ter vários maquinários, ter pessoas trabalhando ali para ele, ter montadores que vão executar. Ele já não está mais no operacional, ele já tem uma estrutura muito grande para poder te atender. Existem marcenarias pequenas e existem marcenarias maiores, de altíssimo padrão. Vai depender qual o padrão que você vai trabalhar. Mas geralmente entre eles, a marcenaria já tem uma estrutura melhor para poder te atender, e aqui as grandes marcenarias já pode também ter uma estrutura para te atender no pós-venda. Eu conheço, por exemplo, uma marcenaria super legal, eu lembro do JS Marcenaria, ele trocou de nome recentemente, é um amigo meu, um conhecido, trabalha com um produto legal, trabalha com um produto bacana e vai ter um preço, geralmente as marcenarias, ela tem um preço muito próximo das lojas de móvel planejado conforme o padrão mais alto. Então você tem aqui essas três versões. Vamos para a segunda etapa agora, parte de móvel planejado. O que acontece? Hoje o móvel planejado, ele trabalha com uma diferença com relação à marcenaria ou marceneiro. Ele já tem aqui, a loja de móvel, ela já tem um ponto físico, você consegue ir até o ponto, você já tem mais segurança, ele cresceu essa parte. Por quê? Porque quando você tem uma marcenaria que ela ainda não tem o ponto comercial, ela ainda está começando, está ali. Agora você cresce isso, você pode ter uma marcenaria de altíssimo padrão com ponto físico, isso pode ser. Mas vamos para a parte de loja. A loja, na sua peculiaridade, ela já tem, todas as lojas de móvel planejado, existe um ponto físico, onde você vai conseguir olhar o produto. Dentro do móvel planejado, também vou separar aqui algumas categorias. Existe o escritório de móvel planejado. O que é geralmente o escritório de móvel planejado? Geralmente o escritório de móvel planejado é o ex-vendedor que trabalhava em uma loja de móvel planejado ou um ex-gerente que começou ali o produto e ele quer empreender. E como tem um custo muito alto para trabalhar com uma loja, ele começa com um escritório. Só que o que acontece? O escritório ele vai ter um preço mais econômico também, porque nem todas as fábricas vão trabalhar com escritório, por conta da segurança. Porque o que vai acontecer aqui? Na hora que você tem um escritório, o escritório ele ainda não tem uma autonomia, ele não tem uma estrutura grande e existe um risco muito grande por trás do escritório. E aí esse escritório ele vai comprar com lojas, fabricantes menores. Às vezes até lembra a marcenaria que eu comentei com você, que montou ali uma estrutura? Às vezes o próprio marceneiro vende para esse escritório, porque indústrias grandes pedem para que tenha um ponto físico, para ter uma segurança um pouco maior para o cliente final. Então, o primeiro, aqui de baixo para cima, seria o escritório de móvel planejado. Depois que a pessoa abre o escritório de móvel planejado, ou não, ou já pode abrir já direto a loja, mas geralmente é isso, você começa com o escritório, abre-se ali um outro ponto. Esse ponto vira uma loja. Essa loja, você pode ter vários fornecedores. Então, o que acontece? Nas indústrias, existem grandes marcas. Vou usar aqui o grupo Todeskine, eu já usei ele em um outro vídeo, mas vou usar ele de novo. A Todeskine, ela tem 3 categorias, 3 marcas dentro dela. Tem a Todeskine, Criare e Italínia. Quando você é um empreendedor novo e você vai abrir uma loja, ele não vai dar a melhor marca para um lojista novo. Então, geralmente, as lojas menores, as lojas que estão entrando no mercado, compram
o produto de entrada de móvel planejado. Então, se é uma loja que é pequenininha ainda, que está começando, nenhum demérito contra ela, mas ela vai ter uma qualidade geralmente um pouco menor, até por conta do pós-venda e da prestação de serviço, porque para você ter uma prestação de serviço muito boa, exige um custo muito alto. E aí, às vezes, você está orçando e está fazendo ali o orçamento, você vê um orçamento, uma diferença gigante de uma loja para um escritório ou para um marceneiro e fala, poxa, por que uma diferença tão grande? É tanto na qualidade de produto, quanto também na parte de serviço, porque o nosso mercado, ele trabalha com produto e serviço, então você tem que se ater a isso. Aí, você tem a primeira loja, você tem as lojas de entrada, então na hora que você for fazer o orçamento, você tem Nil, Italínia, Casa Brasileira, IAS e algumas outras marcas que são marcas de entrada. Você vai trabalhar com um produto mais econômico e a prestação de serviço, geralmente os montadores não são excelentes montadores, são bons montadores. É claro que ninguém vai querer colocar um produto ruim ou nenhum empreendedor vai querer colocar algo ruim, mas dentro do comparativo, quando você já fica grande, com uma estrutura maior, é claro que os melhores vão estar nas maiores por conta da qualidade e isso faz com que elas sejam maiores. Então, você tem aqui as lojas menores. Depois disso, você tem a parte de lojas que vão trabalhar com móvel planejado também, só que aí já tem uma estrutura melhor, tem um pós-venda, consegue estruturar esse mercado e vai comprar uma loja um pouco maior. Aí ele já cresce, começa com 2, 3 unidades, já tem um pouco mais de estrutura. Você tem as lojas agora no meio do caminho, as lojas de móvel planejado no meio do caminho. Geralmente, a primeira parte, que é as lojas de entrada, e a do meio do caminho, elas são empresas que vão ter menos produtos para te oferecer. Menos cores, menos ferragens, menos acessórios, mas vai trabalhar ali com um produto mais acessível. Depois disso, você tem aqui as lojas maiores. Hoje, grandes marcas que trabalham no mercado, que são lojas grandes, claro, cada uma vai ter seu diferencial. Eu conheço muito o mercado de São Paulo, então em São Paulo você tem a ED Planejados, você tem a Val Center, que é a nossa parceira. Então, na Val Center, por exemplo, ela já vai trabalhando com uma estrutura de pós-venda, montagem, vai trabalhar com toda uma estrutura para te atender e atender da melhor forma possível. Inclusive, se você quiser solicitar um orçamento, é só clicar no link aqui embaixo na descrição, porque você consegue ter um dos nossos consultores. A estrutura da Val Center é gigante. Vou ver se o meu filmmaker consegue colocar aqui um pouquinho da estrutura da empresa, mas ela já tem centro de distribuição, já tem os caminhões próprios, montagem, estrutura e assim por diante. Isso faz com que você tenha um custo operacional maior, mas também tem uma qualidade melhor no produto final. Você vai ter mais assertividade na entrega, o produto não vai ser entregue na sua casa sem estar bem embalado. O montador, você vai ter um departamento de montagem, não só o gerente, porque uma característica muito grande é o gerente gerencia toda a parte quando você fala de uma loja de móvel planejado. Só que o foco do gerente é a venda. E aí o que acontece? Você quer o pós-venda, você não consegue. Porque as lojas menores, o gerente está cuidando de toda a parte comercial e operacional. Só que ele só ganha pela venda, não pelo operacional. E isso acaba dando um pouquinho de problema na execução. Já as lojas maiores já tem isso mais departamentalizado. Vai ter um departamento de montagem, um departamento de assistência técnica, um departamento de entrega. Isso ajuda você a ter uma qualidade de serviço melhor, não só qualidade de produto, porque o produto e qualidade de mão de obra é muito importante você olhar. Então aí você tem empresas maiores. E aí você tem as big, mega lojas, que são aí a Kitchens, a Ornari, Florence, que são empresas já que estão há muito tempo no mercado, são indústrias que trabalham indústrias com marcenaria. Hoje a Val Center está indo muito para esse segmento. Hoje a Val Center tem uma linha de produtos totalmente sob medida, já consegue fazer um produto com muito mais diferencial e vai te entregar um produto com serviço melhor. E aí, o que acontece? Às vezes você está orçando com uma Val Center, por exemplo, depois você está com um orçamento de uma Italínia e um orçamento de um construtor de imóveis. Aí você fala, poxa, não dá para poder entender. É claro, você está fazendo orçamentos totalmente diferentes. Você não tem o mesmo comparativo. É igual ao celular, eu sempre gosto de fazer essa analogia. Existe, por exemplo, a Samsung. A Samsung ela tem a linha A e ela tem a linha S. Quando você tem a linha A da Samsung, ele vai custar ali R$2.000 mais ou menos, e a linha S custa hoje 8, 9 mil. Por quê?
Porque muda toda a dinâmica de sistema operacional, de utilização, fluidez de celular. A mesma coisa é o iPhone. Você tem o iPhone que está na última geração. O iPhone ele já só tem uma única linha, igual a Wall Center. A Wall Center ela não tem várias marcas na cadeia dela, ela tem uma única. Só que cada vez ela vai implementando novos produtos, novos parceiros para trazer mais tecnologia para o projeto. E aí quando você tem, então, aqui eu tentei explicar um pouquinho sobre marcenaria, móvel planejado. O que acontece no comparativo e qual o melhor você optar para a sua casa? Depende da sua realidade. Poxa, é meu primeiro imóvel, eu não consigo investir, eu não consigo ter uma estrutura muito legal. Se você não consegue e consegue pagar um construtor, compre com ele, mas saiba de todas essas características, tenta se ater nisso. Mas existe, por exemplo, dentro das lojas, aqui na Wall Center ela tem um produto que ela tem coleções dentro da loja que consegue te atender com uma qualidade muito legal. É claro que ela não vai ter um menor preço, não vai conseguir competir com o preço desse, você vai pagar um pouco mais caro, mas com toda uma estrutura. Ou agora, se você já é uma pessoa que já tem uma estrutura maior, já tem um poder aquisitivo maior, consegue, poxa, vai ali nas maiores que vai te dar muito mais tranquilidade. Você vai pagar mais caro? Vai pagar mais caro. Não existe milagre, não tente milagre. As pessoas, elas tentam toda vez ter um milagre, mas acaba tendo dor de cabeça. Então vá pela segurança. Eu indico muito a Wall Center, é uma empresa super bacana, super idônea no mercado. Você pode comprar com eles e eles vão conseguir te atender muito bem. Ou pode, por exemplo, em outras que eu comentei com você. Existe a Delano, só toma um cuidado quando você vai para a linha de franquia, porque eu comentei com você tem que olhar o franqueado, como que é a estrutura do franqueado. Agora você pode ir, por exemplo, para as grandes, que aí você vai pagar muito mais caro, mas vai ter um produto com qualidade. Eu tenho certeza que hoje uma Kitchens não vai te entregar um produto que não seja legal. Espero ter te ajudado com isso, com esse trecho, tentando te trazer aqui um diferencial de móvel planejado para a parte de marcenaria e que você acompanhe o nosso canal, se inscreve se esse conteúdo foi relevante para você e se te ajudou, comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo.